Fala galera! Hoje a gente vai responder uma daquelas perguntas que aparecem às 3 da manhã quando você tá deitado no escuro olhando pro teto. E se o Killua fosse um Genin de Konoha? Não como fanservice barato, não como, o Killua é o mais forte de tudo. A gente vai fazer isso direito, analisando as habilidades canônicas do Killua, as regras estabelecidas do exame Chunin e tentando montar um cenário minimamente coerente. Porque sim, eu sei que cruzar universos é escorregadio. Mas, se a gente seguir a lógica dos dois mundos, dá pra fazer uma análise que vai além do ele ganhava de todo mundo ou ele perdia na primeira fase. Então, bora? Quem é o Killua? Afinal, antes de jogar o menino no meio de Konoha, a gente precisa estabelecer o que ele é. Killua Zoldyck tem, no início da série, em torno de 12 anos. Ele foi criado desde o nascimento como assassino pela família Zoldyck, uma das mais temidas do mundo de Hunter x Hunter. Isso significa que ele domina técnicas de sigilo, resistência a venenos, tortura física e velocidade de reação absurda mesmo antes de aprender Nen. Quando ele aprende Nen, que é o sistema de energia vital de Hunter x Hunter, ele se desenvolve como um usuário do tipo transmutação. Ele transforma sua aura em eletricidade. Suas técnicas principais são 3. A primeira é o Narukami, uma descarga elétrica nos dedos para ataques rápidos e curtos. A segunda é o Raiko, uma cobertura elétrica pelo corpo todo que aumenta a velocidade e força. E a terceira, a técnica máxima, é o Godspeed, que em japonês se chama Kanmuru. Nessa técnica, ele move os membros na velocidade de um raio, literalmente. O cérebro humano não consegue acompanhar, os olhos param de funcionar e os reflexos físicos assumem o controle sozinhos. Agora, ponto importante, no início do arco do exame Hunter, que é o equivalente ao exame Chunin em Hunter x Hunter, e a gente vai falar muito sobre isso, o Killua ainda não tem Nen, ele passa no exame baseado em pura habilidade física e assassina. Então, para manter a comparação justa, vamos usar o Killua do arco de Grid Island para cá, onde ele já tem domínio básico do Nen. Justo. A comparação que ninguém pediu, mas todo mundo precisava. Antes de entrar no exame Chunin em si, vamos falar do exame Hunter, porque essa comparação é ouro. O exame Hunter tem basicamente 4 fases. A primeira é uma corrida de resistência para testar se o candidato aguenta o ritmo físico. A segunda é sobrevivência na floresta da Ilha Zevil, onde você coleta pontos em um ambiente hostil, com outros candidatos tentando te matar. A terceira é a Torre das Fases, com puzzles, lutas e trabalho em equipe. E a quarta é um torneio individual de combate. Agora olha o exame Chunin. A primeira fase é uma prova escrita para testar inteligência e capacidade de coleta de informação sob pressão. A segunda é a Floresta da Morte, sobrevivência em ambiente hostil coletando pergaminhos. A terceira fase tem uma etapa preliminar, com lutas individuais eliminatórias. E depois vem o torneio oficial de combate. A estrutura é surpreendentemente parecida. O exame Hunter começa com resistência física, o Chunin começa com inteligência. Isso já diz muito sobre a filosofia de cada universo. Em Naruto, ser Chunin não é só sobre força bruta, é sobre liderança, estratégia e tomada de decisão. Isso vai ser muito importante lá na frente. Fase 1, a prova escrita. Ibiki Morino entra na sala. Todo mundo já está suando frio. Ele explica as regras, 10 perguntas absurdamente difíceis. Você pode colar, mas se for pego, você e seu time inteiro são desclassificados. A 10ª questão é secreta. Primeiro ponto, o Killua jamais entraria num exame assim sem um plano. A inteligência dele é canonicamente excepcional. No exame Hunter, ele leu o grupo todo em minutos, identificou quem era a ameaça, quem era inútil e ajustou o comportamento conforme a situação. Ele joga xadrez em nível de rei, enquanto os outros ainda estão aprendendo as peças. Na prova escrita, ele teria 2 opções: responder por conta própria ou coletar as respostas dos outros candidatos. Coleta de informação? O menino foi treinado como espião e assassino antes de saber andar de bicicleta. Ele consegue controlar os próprios batimentos cardíacos para enganar detectores. Esconder o movimento dos olhos para ele é trivial. O Killua passaria pela fase de coleta sem nem suar. Mas espera, as perguntas são difíceis demais para qualquer Genin normal responder. Aí entra o detalhe interessante. O Killua provavelmente saberia algumas respostas. Ele tem uma base educacional bizarramente ampla, porque foi treinado para entender táticas, venenos, anatomia e estratégia militar desde criança. Não todas as questões, mas o suficiente para completar o resto com coleta cirúrgica. A 10ª questão, aquela onde Ibiki dá a opção de desistir, é onde fica mais interessante. O Killua não tem nada a provar para ninguém. Ele não tem ego frágil como o Naruto, mas ele também não desistiria por algo tão simples. Ele avaliaria a lógica da armadilha rapidamente. É um teste de coragem e confiança, não de conhecimento. Ele ficaria.
provavelmente com aquele sorrisinho torto e um comentário tipo, que teste idiota. Resultado, o Killua e seu time passam sem dificuldade. Fase 2, a Floresta da Morte. Anko Mitarashi apresenta a Floresta da Morte. 44 portões, 120 times, cada um começando com um pergaminho. O objetivo é chegar ao centro com os 2 tipos de pergaminho, céu e terra, em até 5 dias. Aqui, a comparação com o exame Hunter fica ainda mais interessante. Lembra da fase 2 na Ilha Zevil? Cada candidato recebia um alvo e precisava roubar o emblema dessa pessoa. Era uma caçada circular, onde você era simultaneamente caçador e caça. O Killua concluiu essa fase com uma frieza clínica. Ele simplesmente eliminou seu alvo sem drama. Na Floresta da Morte, a lógica é parecida. Coletar, sobreviver, superar obstáculos naturais e humanos. O Killua aqui teria uma vantagem absurda. Mas vamos ser honestos sobre que tipo de vantagem. Ele é um assassino treinado em ambiente hostil. Orientação em floresta? Básico para ele. Identificar armadilhas, caçar, emboscar. Tudo no currículo da família Zoldyck. A grande questão aqui é o encontro com Orochimaru. O momento mais perigoso dessa fase para praticamente todo o time que cruzou o caminho dele. Orochimaru é um Sannin, um dos 3 ninjas mais poderosos de Konoha na sua geração. Ele tem chakra monumental, conhecimento proibido e uma presença que paralisa shinobis experientes de medo. O Killua sentiria isso? Sim, ele tem Jyo, que é a técnica de concentrar aura nos olhos para enxergar o fluxo de energia vital de alguém. Ele veria que Orochimaru é absurdamente mais forte. E diferente do Naruto, que parte para cima por instinto, o Killua tomaria a decisão racional. Não é hora. Ele fugiria, protegeria o time e esperaria a oportunidade. Isso inclusive é canonicamente consistente com o Killua do começo da série, antes de superar o bloqueio do Illumi. Ele abandonava lutas quando a desvantagem era grande demais. Não por covardia, por cálculo, resultado da floresta. O Killua chega ao centro provavelmente antes da maioria dos times, sem o selo da maldição, sem drama desnecessário. Mas aí começa a parte boa. Nas batalhas preliminares as coisas ficam interessantes. Fase 3, preliminar, onde o verdadeiro exame começa certo. O Killua passou pela prova escrita sem pestanejar, saiu da Floresta da Morte antes do café esfriar e agora está dentro da torre. É aqui que o jogo muda. As batalhas preliminares do exame Chunin são um fator que o próprio exame Hunter não tem de forma equivalente. No Hunter, o torneio final é organizado. Aqui, é na hora, sem descanso, aleatório. E o mais importante, é observado por líderes das aldeias e potenciais contratantes. É uma vitrine. O Killua não ligaria para vitrine. Ele lutaria para terminar rápido e com o mínimo de esforço revelado. E aqui entra o ponto mais delicioso da análise. Contra quem ele lutaria? Vamos ser razoáveis. Os candidatos do exame Chunin canônico incluem Neji, Rock Lee, Gaara, Shikamaru, Sasuke, Kankuro, Temari, Zaku, Dozu, Kin e outros. A gente vai montar um confronto que faça sentido narrativo e analítico, sem forçar um Killua contra o Gaara de cara, porque isso seria desperdiçar o clímax. A batalha preliminar do Killua contra Dosukinuta. Faz sentido? Faz muito. Dozo é um dos antagonistas do som. Ele usa o ressoar do céu, manipulando ondas sonoras para destruir o ouvido interno do adversário e causar desorientação. É uma técnica sofisticada e cruel. Contra um adversário comum, é devastador. Contra o Killua, é um problema interessante. Dosu tenta aplicar o ataque sônico. O Killua sente o primeiro impacto, desequilíbrio, tontura leve, mas a família Zoldyck treina resistência à tortura sensorial. Desorientação não é novidade para ele. Em segundos, ele recalibra. Aí Dosu comete o erro fatal de qualquer adversário do Killua. Ele fica parado por tempo suficiente. O Killua não precisa de muitos movimentos. Ele usa o Narukami, a descarga elétrica nos dedos, e a velocidade que ele já tem mesmo sem o Nen ativado já é absurdamente maior que a de um Genin médio. Dozu não tem como processar o contra-ataque. A luta termina antes de haver segunda rodada. O que o público veria seria um garoto que foi acertado, pareceu vacilar por um segundo e aí simplesmente resolveu. Sem discurso, sem drama, sem pose final. Isso seria perturbador de assistir. E é exatamente o ponto. O mês de preparação. Killua contra o conceito de treinamento. Entre as preliminares e o torneio final, os candidatos têm um mês de preparação. É aqui que vemos o Sasuke aprender o Chidori com Kakashi, o Naruto aprender a invocar sapos com Jiraiya e assim por diante. O Killua usaria esse mês de forma completamente diferente. Ele não tem um sensei de Konoha, ele não tem um mentor de cabelo prateado ou um velho sábio com um mau costume. O que ele tem é a experiência acumulada de vida inteira como assassino. O Killua usaria o tempo para estudar os outros finalistas, observar padrões de movimento, identificar fraquezas. É o que ele faz.
Análise. No exame Hunter, ele já estava fazendo isso desde o início, avaliando Hisoka, avaliando os outros candidatos, montando um mapa mental de ameaças. Ele refinaria o controle do Nen sem revelar para ninguém que ele tem essa habilidade, porque dentro da lógica do universo de Naruto, o Nen não é chakra, mas alguém extremamente sensível a chakra, como o Neji com o Byakugan, poderia detectar algo diferente nele. Isso seria um problema estratégico que o Killua consideraria com seriedade. Portanto, ele praticaria mascarar o Nen, esconder aura, uma técnica chamada Zetsu no universo de Hunter x Hunter. Ele chegaria ao torneio final como uma caixa completamente fechada. O torneio final. O palco fica sério. O torneio final acontece em arena aberta com as 5 aldeias presentes, os Kages no palanque e uma invasão sendo preparada nos bastidores. Mas a gente foca nas lutas. Primeira luta do torneio, Killua contra Neji Hyuga. Essa é a luta que faz sentido dramático e analítico. O Neji é o prodígio do exame. Ele tem o Byakugan, visão de 360 graus, capaz de enxergar o sistema de chakra de qualquer pessoa, e o Juken, que ataca os pontos de chakra diretamente, bloqueando o fluxo interno do adversário. O Neji é, canonicamente, um dos adversários mais perigosos do exame. Ele derrotou a Hinata com frieza absoluta e quase a matou. Agora pensa, o Byakugan enxerga chakra, o Killua usa Nen, que não é chakra. O Byakugan do Neji veria algo, mas não saberia interpretar o que está vendo. Isso desorientaria o Neji no nível analítico. Ele está acostumado a ler adversários pelo fluxo de chakra, e o Killua teria um fluxo estranho, que não se encaixa em nenhum padrão conhecido. O Neji abriria com o Haki Rokuju Yonsho, os 64 golpes, velocidade absurda, precisão cirúrgica. O Killua ativaria o Raiko, a cobertura elétrica pelo corpo. O primeiro contato do Neji o levaria a um choque que ele não estava esperando. O Neji tentaria adaptar. Ele é inteligente, ele é rápido, mas o Killua é mais rápido. Não de forma absurda ou exagerada, mas o suficiente para que o Haki não consiga fechar todos os pontos antes de o Killua quebrar o ritmo. A luta seria longa, seria a mais difícil do Killua no exame. O Neji conseguiria fechar alguns pontos de fluxo, mas o Nen não funciona como chakra, e o bloqueio não produziria o efeito esperado. O Killua perceberia isso no meio da luta e usaria como vantagem psicológica. O final. O Killua termina com o Narukami direto no centro de gravidade do Neji. O Neji cai. O árbitro encerra. O público não entende o que acabou de acontecer. Os Kages trocam olhares. O clímax. Killua contra Gaara. Aqui chegamos. Se o Killua passa do Neji, a próxima luta lógica e narrativamente inevitável é contra Gaara do deserto. E eu preciso que você entenda porque esse confronto vai além do quem ganha. Gaara é um Jinchuriki. Ele carrega o Shukaku, o Ichibi, dentro de si. Desde criança foi usado como arma pela aldeia, rejeitado pelo próprio pai e alvo de tentativa de assassinato pelo próprio tio. Ele sobreviveu matando. Ele encontrou sentido apenas na própria existência, através do sangue dos outros. O Killua Zoldyck foi condicionado desde o nascimento a matar. Teve agulhas cravadas no crânio pelo próprio irmão, o Illumi, para criar um reflexo de fuga involuntário diante de adversários mais fortes. Ele cresceu acreditando que assassinar era a única coisa que sabia fazer. São o mesmo arquétipo, o espelho um do outro. A diferença? O Killua encontrou o Gon, o Gaara ainda não encontrou o Naruto. Nesse ponto do exame Chunin, o Gaara está no pico da sua fase mais instável. Ele usa a Areia do Deserto Supremo, uma defesa automática que bloqueia ataques antes mesmo de o Gaara precisar reagir. A areia envolve o corpo e cria uma armadura que resistiu ao Taijutsu do Rock Lee, que tinha quebrado todos os recordes de velocidade das preliminares. Agora, o Killua ativa o Godspeed. O Godspeed, chamado Kanmuro em japonês, é a técnica onde os membros do Killua se movem na velocidade de um raio, controlados por reflexos elétricos e não pelo processamento cerebral. É rápido demais para ser interceptado por tempo de reação humano. A areia do Gaara reage ao perigo, mas ela reage com base em velocidade de movimento detectável. O Godspeed opera na velocidade de um impulso nervoso elétrico, e a questão central desta luta seria exatamente essa. A areia consegue rastrear isso? A resposta honesta é, por pouco. A areia é chakra controlado instintivamente pelo Gaara, que tem reflexos sobrenaturais. Os primeiros golpes do Godspeed seriam bloqueados parcialmente, o Killua sentiria a areia roçar o braço cortando. Ele sangraria, mas parcialmente bloqueado, não é totalmente bloqueado. E aí o Killua faz o que o Killua sempre faz quando percebe que o adversário tem uma defesa. Ele para de atacar o corpo e começa a atacar o controle. Ele não tenta furar na armadura de areia. Ele usa o Raiko para criar descargas elétricas no chão ao redor do Gaara, interferindo no fluxo de chakra que conecta o Gaara à areia.
É improvisação, é inteligência aplicada em tempo real. O Gaara começa a perder estabilidade. O Shukaku pressiona de dentro. O Gaara fica mais instável, mais perigoso, mas também mais irracional. E aqui a luta é interrompida, porque a invasão de Konoha começa. O som dos Genjutsus de Kabuto atinge a arena, o torneio colapsa, o Gaara recua com os irmãos. O Killua fica parado no centro da arena com areia nos pés e marcas de corte no braço, olhando para o caos ao redor. A luta não tem vencedor declarado. Encerramento. E é aqui que a análise chega na sua conclusão mais honesta. O Killua provavelmente não se tornaria Chunin nesse exame, não porque ele perderia, mas porque ser Chunin não é só sobre ganhar lutas, é sobre liderança, responsabilidade com o time, pensamento estratégico para proteger civis em missões. O próprio Shikamaru, que venceu apenas uma luta e desistiu da segunda, se tornou Chunin exatamente por essa razão. O Killua pensa como assassino, ele protege quem ele se importa, mas a estrutura hierárquica de uma aldeia shinobi não é onde ele se encaixaria. O exame Hunter era mais honesto com o que ele é, uma prova de sobrevivência onde quem você é define até onde você vai. O Killua passou naquele exame porque o exame testava ele de verdade. O Chunin testaria uma versão dele que ainda não existe. E o confronto com o Gaara, o espelho que nunca teve um Gon, seria o momento mais pesado do vídeo inteiro, porque o Killua olharia para o Gaara e reconheceria alguma coisa. Provavelmente pensaria, foi assim que eu era antes. Obrigado por assistir. Se você curtiu a análise, deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Comenta quem você acha que o Killua perderia, porque eu sei que a galera vai discordar de mim no Neji. E se quiser ver mais cruzamentos analíticos como esse, me fala nos comentários qual é o próximo. Até o próximo vídeo.